Aubameyang, um dos jogadores de maior currículo no futebol europeu, topa atuar no Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também tem as últimas de mercado, nova oferta pelo zagueiro Nino. Vem do Sul a informação de que o Palmeiras negocia a contratação de Arthur. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Palmeiras sobre o tema, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Endrick deu uma entrevista nessa quinta-feira. Ele foi o escolhido pela CBF para falar. Disse sobre a importância do jogo contra a Noruega e não dá para cravar que, apesar de ter dado entrevista, o Endrick será o escolhido para o lugar do Paquetá. Nesse momento, tudo se encaminha para que Danilo, volante do Botafogo, seja o eleito pelo técnico Carlo Ancelotti. Preciso te contar que Nino, zagueiro que já foi alvo de Palmeiras e Fluminense, está na mira de outro clube. Esse time é europeu, para ser mais específico, espanhol. A Real Sociedad ofereceu ao Zenit 10 milhões de euros. O time russo já recusou, alegando que só o vende por 15 milhões de euros. Vale a lembrança de que Palmeiras e Fluminense fizeram propostas similares ao Zenit e tiveram a mesma resposta do clube russo. Palmeiras acabou desistindo do Nino depois de fechar a contratação de Barbosa, zagueiro que pertencia ao Botafogo, operação de mais ou menos 20 milhões de reais. Já o Fluminense optou por desistir do Nino ao se acertar com o Thiago Silva, que havia passado o primeiro semestre jogando pelo Porto. Só para completar, se o Nino de fato for vendido pelo Zenit, o principal alvo para substituí-lo é do futebol brasileiro. Léo Ortiz, que defende o Flamengo, mas essa negociação só vai acontecer se o Nino sair de São Petersburgo. Bora te falar sobre o favorito para ficar com o lugar de Lucas Paquetá na seleção brasileira. Depois de 2 dias de descanso, Carlo Ancelotti começa a treinar com a seleção brasileira para o confronto de domingo contra a Noruega. Treinos nessa quinta, sexta e sábado. E o Ancelotti vai usar esses 3 dias para ver se a ideia dele de escalar Danilo, do Botafogo, vai avançar. Paquetá sofreu uma lesão muscular grau 2 e não atua mais nessa Copa. Existem ainda algumas possibilidades. Ele pode, por exemplo, colocar o Martinelli, mudando o esquema. Pode usar o Endrick, assim como fez no intervalo do jogo contra o Japão, tornando a seleção mais ofensiva. Mas, a princípio, o Ancelotti quer manter o 4-3-3. E o caminho mais viável para a manutenção desse esquema é a escalação de Danilo, que não tem conseguido ser muito útil nessa Copa. Ele havia deixado excelente impressão nos amistosos pré-mundial, com direito a 2 gols marcados em 4 jogos. Marcou contra, por exemplo, Panamá e Croácia, mas na Copa do Mundo não se sabe ao certo o porquê. O Danilo tem tido poucas oportunidades. Contra a Escócia ele nem entrou. Nos outros 3 jogos em que ele foi utilizado em algum momento, a soma das 3 partidas lhe garantiu míseros 21 minutos. Contra o Japão, por exemplo, ele entra a 1 minuto do fim. Imagino que seja a opção mais inteligente. Agora é aguardar para ver como é que ele se sai nos treinos, para ver se o Ancelotti o confirma. Danilo, que é pretendido por Palmeiras e Flamengo. O Botafogo precisa vendê-lo, mas tem a ideia de negociá-lo com um clube do futebol europeu. Com informação importante, é verdade que o Palmeiras negocia com o Arthur? Essa especulação começou entre setoristas do Grêmio, que até outro dia cobriam o Arthur, porque o atleta era vinculado ao tricolor gaúcho. Vale a lembrança de que o Arthur deixou o Grêmio e voltou para a Juventus depois de pedir 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas com o Grêmio. O tricolor entendeu a pedida como absurda e descartou a continuidade das negociações. O Arthur voltou para a Juventus, mas não deve ficar na Itália. E surgiu lá no Rio Grande do Sul a notícia de que o Palmeiras entrou forte na disputa pelo atleta. O Palmeiras busca um volante. As negociações com Danilo são públicas, a oferta de 22 milhões de euros já foi recusada. Sobre o Danilo, ou melhor, sobre o Arthur, entrei em contato na noite dessa quarta-feira com o representante do Palmeiras para perguntar, é de fato uma negociação viável? O Palmeiras está tentando contratar o Arthur, isso significa que o Danilo não vem? A resposta que eu ouvi dessa fonte do Palmeiras sobre Arthur, abre aspas, não procede que estamos negociando com o Arthur. Pode descartar, não tem nada. Então, o Arthur tem seu futuro indefinido, pode não ficar no Juventus, tem a intenção de seguir no futebol brasileiro, mas não será no Palmeiras que ele jogará. O Palmeiras segue insistindo na contratação do Danilo. E tem a informação de que se não pintar nenhuma proposta boa do futebol europeu, mesmo com cifras inferiores ao Flamengo, o Palmeiras pode levar melhor, porque o Danilo vai dar prioridade ao Verdão em relação ao rubro-negro. E Aubameyang, jogador de Gabão,
artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. E o Palmeiras tem acordo fechado com o Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, uma das surpresas do Mundial, depois de eliminar a Alemanha, deixou tudo acertado com o Palmeiras para a extensão do seu contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro do ano que vem. Gustavo Gomes já havia afirmado publicamente sobre a sua intenção de encerrar a carreira no Palmeiras. Hoje, com 33 anos de idade, ele tem tudo afirmado, acertado, verbalmente, para a extensão desse contrato até dezembro de 2029, quando estará com 35 para 36 anos de idade. Perdão, ele vai ter 36 anos, a caminho dos 37 anos. Gustavo Gomes completa aniversário no mês de maio. Temporada atual de 33 jogos e 3 gols com a camisa alviverde. Na Copa do Mundo foi titular nos 4 jogos da seleção paraguaia, que tem a dura e triste missão de enfrentar a França no próximo sábado nas oitavas de final. Só para completar, registrar que o Gustavo Gomes chegou ao Palmeiras meio que por acaso. O Alexandre Matos, executivo de futebol na época, chegou a ler uma notícia num portal brasileiro de que o Gustavo Gomes tinha conversas avançadas com o Boca Juniors e também era pretendido pelo Flamengo. Ele fez uma busca inicial e pediu para que o pessoal de análise e estatística do Palmeiras se aprofundasse em relação ao jogador. A avaliação foi bem positiva, o Matos entrou em contato com o empresário e depois com o próprio jogador, se aproveitando da boa relação que ele tinha com o Lucas Barrios, companheiro de Gustavo Gomes na seleção. A partir daí o resto da história todo mundo já conhece. Gustavo Gomes foi contratado e tem uma história das mais bonitas vestindo a camisa alviverde. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que Abel Ferreira deu seu primeiro treino após a folga de Copa do Mundo nessa quarta-feira. Os atletas haviam se reapresentado bem antes. Jai e Marlon Freitas também estiveram de volta. O Jai que serviu a seleção argentina no pré-copa e o Marlon Freitas que foi liberado por conta da morte de sua mãe. E nessa quarta o Palmeiras venceu a Mauaense por 6-0. 2 gols de Paulinho, Heitor, Riquelme, Luigi e Alan completaram o placar. E Leila Pereira está cada vez mais próxima do presidente da CBF, Samir Schaut. Vale a lembrança de que ela foi a única entre presidentes de clubes paulistas que decidiu apoiar lá atrás o Samir Schaut. Quando o nome dele foi lançado para a presidência da CBF, todos os demais haviam demonstrado apoio público a Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista. Qual é a novidade dessa história? Durante a Copa do Mundo, Leila Pereira cedeu pelo menos 2 vezes seu jato lá nos Estados Unidos para deslocamentos de Samir Schaut. Algo que, na teoria, não interfere no futebol, mas na prática causa um zum. Já vi torcedores do Flamengo incomodados com a informação. Notícia que foi inclusive divulgada pelo jornalista Lauro Jardim. Será que a CBF não conseguiria um outro meio para transportar o seu presidente do que depender do avião de uma presidente de um clube da Série A? De qualquer forma, isso só mostra e reforça a proximidade de Palmeiras e CBF. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Samir Schaut tem
aparecido cada vez menos durante o Mundial, porque no início da Copa do Mundo ele foi alvo de uma notícia que acabou causando bastante barulho. O Léo Dias informou que o Samir Chaldry foi flagrado com sua amante um dia antes da chegada da sua esposa a Nova York. A esposa dele estava no México e o Samir teria estado, informação do Léo Dias, com sua amante em Nova York. Isso acabou causando alguns barulhos internos nada positivos. Fala, rapaziada boa, chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do Palmeiras nesta quinta-feira, agitada com muita informação de mercado do maior clube do Brasil. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.